Olá, eu sou o professor Rogério, né, também, né, hoje eu estou aqui em um vídeo um pouco diferente, né, qual é a minha finalidade de gravar esse vídeo aqui, né? É, quem me conhece, né, mais próximo, né, então as pessoas mais próximas a mim, elas sabem que eu tenho um carinho muito grande, né, por uma cidade do interior chamada Araraquara. Não é à toa que hoje eu estou aqui com a camisa da Ferroviária, né, que é a Associação Ferroviária de Esportes, e, e eu estou aqui, né, com o boné dos meus amigos lá, né, da Rádio Morada, né, da Rádio Morada, que é o programa voltado para narração e debate esportivo, que é o Arquibancada 98. Bem, então, é, eu estou até empolgado aqui para gravar esse vídeo, né, tá dando para perceber um pouquinho. Esse vídeo eu vou postar, né, estarei colocando esse vídeo no dia do aniversário da cidade, então a cidade estará completando 206 anos, agora no dia 22 de agosto. Então, antes de eu ter gravado esse vídeo, eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade, né, de falar um pouquinho sobre essa cidade que é tão impactante na minha vida, né? É uma cidade que eu gosto de visitar frequentemente. É uma cidade que eu busco manter elos, né, na cidade com amigos, né, sabendo sobre coisas interessantes sobre a cidade ali, né, principalmente sobre os seus fatores históricos, né, e fazendo algumas pesquisas, né, fazendo alguns levantamentos e analisando várias coisas, eu consegui chegar a um resumo, né, do que foram esses 206 anos, né? Então, só que antes dos 206 anos, nós temos que entender como é que era a cidade ou o povoado antes, né, da chegada, né, de quando foi o município ele foi emancipado, ele foi colocado como cidade autônoma, né? Então, tudo isso ajuda para colaborar, né, nos estudos e ainda engrandecer ainda mais a minha admiração pela cidade, né, que é importante, né, da gente falar um pouquinho aqui dessa cidade tão importante no interior de São Paulo. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui rápida, né, para a gente poder discutir, lógico, né, que o rápido meu não é tão rápido assim, né, então, nesse caso, eu vou começar a falar um pouquinho aqui, né, sobre a cidade de Araraquara, que ela ganha como a morada do sol, então aonde o sol nasce, né? Então é uma cidade bem ensolarada, uma cidade que tem um clima bem atrativo, né? Então isso é um ponto bem importante, né, para essa cidade. Então, quando nós falamos em cidade de Araraquara, nós vamos discutir um pouquinho aqui a sua importância, né? Então, vamos introduzir aqui olhando para a cidade hoje, né? Então, qual é a representatividade da cidade de Araraquara hoje no cenário do Estado e no cenário nacional? Hoje, né? Levando em consideração dados do censo de 2022. Então, o município de Araraquara, ele é um município do interior do estado de São Paulo, município formado pela sede do distrito de Bueno, de Andrada e a Vila Xavier. Sua população em agosto de 2022, segundo o censo do IBGE, ele era de 242.228 habitantes, correspondendo em uma densidade populacional de 241 habitantes, ponto 35 por quilômetro quadrado. Então, eu posso dizer que a população de Araraquara tem lá presente, né, 242.228, mais um aqui, né? Então, né, cidadão, né, araraquarense. Então, a densidade demográfica, a concentração de pessoas por quilômetro quadrado é de 241,35 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma cidade de pequeno médio porte, né, levando em consideração os dados do IBGE. Pensando na população daqui de São Paulo, é uma população bem pequena em comparação a isso. Bem, mas quais são os dados relevantes, né, e os dados que fornecem outras questões? É o 34º município mais populoso do estado de São Paulo e o 121º mais populoso do país. Encontra-se no conurbado, né, na questão de concentração de cidades de Américo Brasiliense na área urbana contínua. Então, a cidade de Araraquara e a cidade de Américo Brasiliense, elas são muito, tão próximas que não dá para diferenciar entre onde começa uma e onde termina a outra. Então, as fronteiras, elas são, assim, se não percebemos, é uma fronteira que não dá para ter uma noção de terminar uma e começar a outra.
Então, a cidade de Araraquara é o polo regional sediado na região geográfico intermediário, 26 municípios. A região geográfica imediata tem 17 municípios e ao seu entorno. O estudo mais recente do IBGE sobre as regiões de influência das cidades, o REGIC de 2018, classificou a cidade como a capital regional, sediando o arranjo populacional de Araraquara, relacionando-o diretamente ao arranjo populacional de Ribeirão Preto. Então, hoje se debate muito sobre a criação de uma outra zona metropolitana aqui no estado de São Paulo, que engloba, né, Araraquara e Ribeirão Preto, né? Então, se debate muito, né, sobre a importância de Araraquara ali para a região, principalmente focando as questões econômicas, né, porque a cidade de Araraquara, ela abriga indústrias importantes, né, na produção de suco de laranja, no caso a Trali, nós temos a Lupo, né, que é uma grande indústria de roupas, né, de meias, cuecas, materiais esportivos, né, como essa camisa que eu estou usando aqui, né. Nós temos também, lá em Araraquara, a Nigro, né, que é uma metalúrgica, né, que produz utensílios domésticos, né, como panela, né? Então, é um local onde a indústria, né, ela é uma indústria presente, né? Então, nós temos cervejarias, nós temos indústria produtora de laticínios, e isso é um ponto bem importante. Mas a maior parte dos serviços, né, dos empregos na região, ele é devido aos serviços, né? Na questão do comércio, né, entre outros serviços básicos para a comunidade que reside na cidade e também aos seus redores, né? Levando em consideração que a cidade de São Paulo, ela engloba 17 municípios ao seu redor. E isso é importante da gente frisar do impacto que a cidade tem, né? É uma cidade bem expressiva na região, né? Isso é importante da gente frisar. Bem, então, o Índice de Desenvolvimento Humano, chamado IDH, que Araraquara é considerado elevado pelo Programa Nacional, né, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é de 0,815, sendo a 14ª maior do Brasil. Em 2007, a cidade, né, brasileira melhor qualificada quanto os índices do FIRJAM, do Desenvolvimento Municipal, que usa critérios de renda, educação e saúde. Então, lá em 2007, esse órgão, esse instituto, ele analisou as questões da renda, da educação e da saúde, dando esse posto. Né, a gente sabe que durante a pandemia houve uma transformação muito grande, né, na dinâmica da cidade, mas, né, é uma cidade bem expressiva na região. E isso é um ponto decisivo, né, para que nós possamos entender qual o papel da cidade ali, né, naquela posição central. A etimologia. Então, quando nós pensamos em etimologia, a palavra Araraquara. Então, qual é a origem do nome? Né? Então, Araraquara. Na língua tupi, nós temos duas possibilidades que explica a origem. A primeira delas é que a cidade é chamada como Morada do Sol, é onde o sol nasce, é onde o sol, né, brilha em primeiro lugar, né? Então, tanto é que quando você chega na cidade, nós temos esse letreiro bem bonitinho aí que está aí, né? Então, bem-vindo à Morada do Sol. Segundo a monografia, a palavra, né, Araraquara, segundo o estudioso, né, Pio Lourenço Correia, ele vai dizer, ele vai buscar lá no idioma tupi o significado da Araraquara, então da Serra de Araraquara. Então, segundo essa etimologia, baseado na língua tupi, principalmente a partir do século XVIII, um astrônomo português que viajava na exploração dos rios tietês se deparou com uma grande cordilheira, cujos reflexos da luz, né, do sol, lhe fizeram enxergar uma grande cidade que ainda não existia. Aquela região, os índios guaianás, né, então seus habitantes davam o nome de Araraquara, né, que é Arara, dia, e Coara, toca ou morada. Né? Então, nós temos essa visão etimológica. Né? Então, Araracoara, né? A questão de arara, dia, coara, a toca, então morada do sol. Né? Então, essa etimologia é bem importante a gente pensar dessa narrativa de um português, né? No caso, assim, os viajantes, nesse caso, né? Eles foram para a região e chegaram na serra, né?
Aquela serra vai mostrar um nascer do sol extremamente deslumbrante, né? Que é costume na cidade, né? Então, o sol, quando ele nasce na cidade, ele ilumina a cidade rapidamente, né? Então, como eu já presenciei muitas vezes o nascer do sol ali, então eu consigo ter uma noção do que foi para aquele aventureiro encontrar aquela região. Então, é bem legal da gente pensar nessa origem e nessa etimologia. Só que uma outra versão, fornecida pelo Eduardo Navarro, em seu dicionário de Tupi antigo, dizia o seguinte, que expressa da língua geral meridional Araraquara, no caso, que significa toca das araras. Então, arara, né, que vem da ave, e cuara, que quer dizer buraco ou toca. Então, nesse caso, né, nós temos essas duas versões, no caso, a Morada do Sol e a Toca da Arara. Então, nós temos essas duas versões, que é uma versão bem, assim, são duas versões que uma se completa a outra, né? Então, isso é importante, né, de a gente sempre valorizar o que significa, né, quais são as origens, né, a sua identidade, formar a identidade da região, né? Então, a questão da arara, né, entre outras questões. Bem, então, nós temos que entender o seguinte, esse vídeo ele é focado sobre a questão da fundação, de quando a região ela se torna um município autônomo ou parte de um outro município. Mas os povos originários, então, originalmente, a região era habitada pelos índios guaianás, né, como eu já havia falado antes. O fundador de Araraquara foi Pedro José Neto, nasceu no ano de 1760, na Nossa Senhora da Piedade de Inhamirim, né, o Bispado do Rio de Janeiro. Em 1780, com 20 anos de idade, mudou-se para a freguesia da Piedade da Borda do Campo, em Barbacena, em Minas Gerais. Nessa freguesia, em 12 de agosto de 1784, casou-se com Inácia Maria, também fluminense. Teve com ela dois filhos, o José da Silva Neto e Joaquim Ferreira Neto, que faleceram na cidade de Araraquara. Bem, então, no caso, o que quer dizer a questão do bispado? Quando nós falamos em bispado, nós temos que voltar lá atrás, que quando os registros civis eram realizados pela igreja. Então, a igreja realizava os nascimentos, os registros de nascimento, de casamento, registro de falecimento. Então, as certidões, né, que servem hoje para contar a história das pessoas, né? E também a questão das propriedades, também tinha um aval da igreja, né? Então, a Igreja Católica ela estava no centro da organização social do período. E a freguesia tinha a ver com a questão das comarcas, né? Então, da onde havia, né, a questão dos fóruns, e onde era debatido as questões legais de cada cidade, de cada vila, né? E isso é um ponto expressivo, principalmente visando o seguinte: a história dessa família é uma história que vai começar a trabalhar a formação da cidade. Então, a cidade começa a partir de quando o Pedro José Neto ele vai para Minas Gerais, ou ele sai lá, né, da sua comarca, né, que é a Piedade de Inhomirim, né, no caso ali do Bispado do Rio de Janeiro, e vai primeiro para Barbacena e depois vem para cá, né, vai lá para a região, né, onde hoje é a cidade de Araraquara. Bem, então, em 1887, o Pedro José Neto e sua família mudaram-se para Itu, em São Paulo, em 1790 ou 1807. Então, há uma certa. Não há dados tão concretos sobre isso. Fazendo algumas pesquisas, nós temos uma variação de datas entre esses eventos. Então, devido aos problemas políticos locais, a Justiça de Itu, por seu capitão-mor, o Vicente Taques Góes Aranha, concedeu o desterro da freguesia de Piracicaba, em São Paulo, tendo ele conseguido fugir para os campos de Araraquara com seus filhos e construir a capelinha dedicada a São Bento, o padroeiro da cidade, nos campos de Araracoara, né, lugar onde morava a luz, né, no caso, como nós vimos lá na etimologia. Né? Então, a região habitada pelos índios e a tribo Guaianás, fixando-se no campo de Araraquara, estabeleceu posse das regiões de Ouro, né, Rancho Queimado, Cruzes, Lajeados, né, Cambuí, Bonfim e Monte Alegre. Então, no caso, o Vicente, né, no caso aí o Pedro José Neto,
ele vai, né, fugir, né, ele vai ter esse probleminha judicial aí com o Vicente Taques Góes Aranha, né, que naquele período, né, principalmente entre século XVIII e XIX, né, o Brasil estava passando por um momento bem interessante da nossa história, né? Então nós estávamos entre o período, né, que as efervescências, né, geradas pela Inconfidência Mineira, pela Conjuração Baiana, então estava aquele fervoroso iluminista no Brasil. Então, nesse caso, nós começamos a ver alguns episódios bem interessantes, que é essa questão de pessoas que pensavam de forma diferente ou que tinham alguns problemas judiciais, eles começam a ser colocados em outras regiões. No caso, né, o Vicente Taques Góes Aranha, ele condenou ao desterro na freguesia de Piracicaba, então, a ir, né, para essa freguesia, né, em São Paulo. E nesse caso, ele se estabeleceu na região, construiu a capelinha, né, de São Bento, e ali iniciou-se, né, a construção da cidade, que hoje, né, é a cidade que nós conhecemos muito bem. Então, a fundação em si, então, no caso, ali, né, naquele caso, no primeiro momento, a cidade estava em formação, estava crescendo, ainda fazia parte, né, de Piracicaba, né? Então, no dia 22 de agosto de 1817, foi criada a freguesia de São Bento de Araraquara, pela Resolução 32 do Reino, né? Então, a Resolução da Consciência e Ordens estão subordinadas ao município de Piracicaba. A 30 de outubro de 1817, a freguesia foi elevada à categoria de distrito. Em 10 de julho de 1832, passou a município, o qual foi instalado a 24 de agosto de 1833. E a 20 de abril de 1866, passou à categoria de comarca pela Lei Provincial 61, e 6 de fevereiro de 1889, foi elevada à categoria de município pela Lei Provincial 7. Então, né, esse período, né, essas datas, eles coincidem com alguns fatos históricos bem importantes do nosso país. Primeiro, né, no caso, em 1817, a família real portuguesa estava no Brasil, né? Então, Dom João, né, e sua esposa e seu filhinho, né, seus dois filhinhos bonitinhos, o Dom Pedro I e o Dom Miguel, estavam no Rio de Janeiro, né? Então, eles começam a promover mudanças na forma política da cidade. Então, isso faz com que para conseguir o apoio das elites locais, né? No caso, o Dom João, ele começa a conceder alguns benefícios, no caso de Araraquara, foi criada a freguesia de São Bento de Araraquara, né? E a resolução da consciência e ordens, então, a consciência do rei. Então, estão subordinadas ao município de Piracicaba. Nós temos a questão de elevação, né? Nós estamos elevando a uma forma de que, ó, que já tem uma freguesia, né? Então já tem um grupo para começar a discutir os problemas da cidade, né? É importante pensar isso. Em 30 de outubro de 1817, ainda sob o comando, né, do Dom João, né, a freguesia foi elevada à categoria de distrito, né? Então, distrito é um passinho para ser considerado um município, né? Então, nesse caso, a cidade ela começa a ganhar mais importância na região. E 10 de julho de 1832 passou a de município, o qual foi instalado no dia 27 de agosto de 1833. Então, só em 1833, né, essa questão começa a se tornar discutida, a questão de que a cidade ela precisa ser um município autônomo, um município que tem a sua legitimidade, a sua posse, né? Então, ser dono do seu próprio nariz. É como se fosse um adolescente que quer chegar aos 18 anos. Então, no dia 20 de abril de 1866, a tão esperada, né, a categoria, né, de província, né, provincial, sobre a categoria de leis, né, nesse caso, aumentando a autonomia. E, em fevereiro de 1889, foi elevada à categoria de município, né, Lei Provincial 7. Mas esse ano é um ano bem emblemático na história do Brasil, né? 1889 foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele promoveu a proclamação da República. E foi o mesmo ano, né, que a cidade de Araraquara, ela se torna um município autônomo, né? Então, são datas bem emblemáticas que misturam um pouquinho a história do Brasil,
com a história da localidade. Então, é bem interessante a gente discutir, conversar sobre isso, vendo as coincidências, que não são tão coincidências assim, nessas transformações políticas da cidade, e principalmente da região. Quando nós falamos dessa questão política, nós também temos que levar em consideração fatores econômicos. Então, no caso, a cidade ali, a região de Araraquara, na metade do século XIX, as grandes propriedades rurais estavam caracterizadas, ainda não tinha sido atingido pelo surto do café. Então, o café, ele surge ali no século XIX como uma grande produção, o produto mais valioso na economia brasileira. Então, até metade do século XIX, esse surto não havia alcançado a cidade de Araraquara, a região de Araraquara. E que a região de Araraquara, as propriedades se dedicavam à plantação de cana, de milho e outros produtos para serem consumidos na região. No caso, cereais, açúcar, milho, fumo e o algodão. Né? Então, para o consumo próximo, e a questão também da criação de rebanhos, principalmente no caso de gado, né, do gado, e de suínos, né, para o consumo local, abastecendo os estabelecimentos que eram chamados de secos e molhados. Né? Então, a maioria da produção servia para abastecimento dessas casas. Por volta de 1850, a plantação de café substituiu a cana-de-açúcar e os cereais, tornando-se o produto de maior importância da economia local. Então, é interessante a gente ver a força do café. Então, o café, ele se torna um produto expressivo na história do Brasil em várias questões, né? E também não é contrário à cidade de Araraquara, que também se beneficiou muito, né, economicamente e principalmente da estrutura que vem acompanhando o café, que a gente vai discutir um pouquinho mais para trás. Então, a cidade ela vai se tornando cada vez mais moderna, né? Então, ela vai se modificando a partir, né, da chegada desses produtos, né, e também atraindo interesse de outras pessoas. No caso, em 1885, a chegada da ferrovia estimula o crescimento da cidade, que foi considerada a cidade mais limpa das três Américas, além de ser a primeira no interior a ser servida por linhas de ônibus elétricos, que são os trólebus. A Estrada de Ferro de Araraquara foi fundada por um grupo de fazendeiros da região, liderados por Carlos Batista de Magalhães, pai de Carlos Leôncio de Magalhães, ambos importantes proprietários de terra da cidade. Então, quando nós pensamos nas ferrovias, né, não é à toa que a cidade, né, ela tem a maior parte do seu desenvolvimento ao redor da estrada de ferro. Importante aqui, a gente frisar, né, as ferrovias, elas são uma parte importante da circulação de produtos. Os países realmente desenvolvidos, eles todos investiram e ainda investem na ampliação da sua malha férreo e também no desenvolvimento de tecnologias para essa malha férreo ser cada vez mais eficiente, né? Então, nesse caso, né, qual a maior questão aqui? Não foi o poder público que investiu na ferrovia, nesse caso, foram a iniciativa privada, principalmente a questão, né, ali da família Magalhães, né, que é uma família expressiva que concentrava uma grande quantidade de terras ali na região, e isso vai fazer com que a cidade ela ganhe uma outra conotação dentro da região, principalmente na circulação de pessoas e produtos, né? Porque é necessário se levar o café para São Paulo. Então, levar o café para São Paulo, o café ele era levado de São Paulo para Santos, onde esse café ele era beneficiado, né? Levar em consideração tudo isso. E depois mandado para fora. Então, o Porto de Santos era o destino do café de Araraquara. Aqui nós temos aqui no século XX, né? Então, o nosso século XX, século tão expressivo. Só que alguns acontecimentos que nós devemos levar em consideração aqui são acontecimentos que não são tão, assim, legais de ser comentados, porque em 1897 ocorreu o episódio do coronelismo conhecido como lixamento dos Britos. Este episódio influenciou na política local no início do século XX, além de gerar o mito da serpente, né? Então, o mito da serpente trabalha essa questão de como é que a política local ela estava enfervorosa, levando em consideração também os acontecimentos que haviam ocorrido
né, entre a proclamação da República e o rompimento com a monarquia. Então, nesse caso, nós, como historiador também, né, que eu sou professor de história, então nós temos que pensar que durante a proclamação da República ocorreu um debate, né, entre os interesses da elite, né, da permanência da monarquia ou não, né? Então nós temos várias questões que vão levantar a bandeira da República, mas também tinha um grupo que ainda era fiel à monarquia. Então, o lixamento dos britos ocorreu na cidade de Araraquara, evento influenciado pelo coronelismo. Primeiro, o que é o coronelismo? O coronelismo é quando uma elite local, ela influenciava as questões políticas locais de uma forma indireta e muitas vezes direta, né? Então, a questão de dizer o seguinte, ó, fulano, você vai votar no ciclano porque eu estou mandando. Então, o coronelismo funcionava desse jeito, mesmo em plena república. Então, na madrugada do dia 6 de 1897, com o desdobramento das tensões nos meses anteriores, tanto em Araraquara quanto na capital e em Santos, o episódio foi desencadeado por uma disputa banal entre Rosendo Brito, o dono de uma farmácia local, protegido de Antônio Joaquim de Carvalho, chefe político. O caso coincidiu com os dias dos combates agudos do exército contra os sertanejos em Canudos, Bahia. O país, emocionalmente envolvido nas questões lá de Canudos, supostamente uma disputa entre regime republicano e monárquico. Então, nesse caso, uma comparação, pensando nesses dois episódios, que começa a ligar esses dois episódios de uma certa forma. No caso, nós começamos a debater a questão de quando nós colocamos que o interesse era muito mais voltado entre monarquistas e republicanos. Então, no caso, aqueles que queriam o retorno da monarquia e aqueles que queriam a permanência da república. Mas existem esse debate que pode ser um tema para um outro vídeo, mas é interessante a gente ver que esses episódios eles vão se interligando em vários outros episódios na história do Brasil, daquele período entre o século XX, entre o século XIX e o século XX. E esses episódios eles estão quase todos interligados. Em janeiro, né, no dia 30 de janeiro de 1897, durante o conflito corpo a corpo com o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, que atacou o Rosendo Brito, né, a bengaladas com uma bengala provida de um estoque. Então, Rosendo revidou, né, e deu 4 tiros de revólver em Carvalho, acertando um. Carvalho chegou a depor na polícia, que o interrogou, mas ainda caído na rua, mas faleceu pouco depois. Então, o Rosendo de Souza Brito, jornalista, e Manuel Souza Brito, tio do Rosendo, e o Boticário foram presos. Da prisão, tirados de madrugada e linchados com pancadas e tiros e facadas na rua frente à delegacia de polícia. Várias testemunhas viram membros da família Carvalho liderando o lixamento. Então, nesse caso aqui, é um ponto importante a gente pensar na questão da justiça feita pelas próprias mãos. E quais eram os interesses, né, do lixamento, né? Então, pensa bem a questão política por trás de tudo isso, né? Então, quais eram os interesses, né, dessa realidade aí, né? Então, nós podemos fazer vários estudos sobre esse episódio. O julgamento, então, várias testemunhas foram ouvidas. Os julgamentos foram realizados no dia 26 de julho, na comarca de São Carlos, para evitar a presença da população e sua consequente manifestação. O acusado, o Dario Alves de Carvalho, foi inocentado, apesar da quantidade de depoentes que o acusavam. Os acusados foram absolvidos. Então, é aquela velha questão do sistema coronelismo, né, do coronelismo na região, né, em várias partes do Brasil naquele período. Então, eram grupos que comandavam, né, a política local. E isso é um episódio interessante porque ele vai dar um desdobramento na questão seguinte. Por quê? Pensa bem, a cidade ficou marcada por esse episódio. Então, em 1930, né, houve a eleição e quem foi eleito como prefeito da cidade foi o Bento Abreu Sampaio Vidal e seu grupo. O poder local, né, passava a investir na construção da praça e do museu municipal, na arborização das ruas, visando construir uma outra representação sobre a cidade.
que não o vinculasse ao episódio do lixamento. Então, como qualquer ação política no Brasil, né, então em 1930 a cidade começa a tentar se desvencilhar desse episódio lamentável. Mas, né, a gente sabe que historiador é um bichinho chato, né, vai atrás das coisas, né, então fica aquela coisinha ali, aquela coisinha cá, aquela questão de fofoca, mas é importante nós frisarmos isso. Então, a cidade, a partir do ano de 1930, ele começa a modificar a sua visão. E a questão também da modernização, a chegada de imigrantes, entre outras coisas, fazendo com que a cidade ganhasse o posto, né, cada vez maior na região. Um ponto curioso aqui que eu não sabia depois de estudar sobre isso, né, que um dos meus autores de filosofia mais legais, que eu mais gosto, que é o João Paul o Jean Paul Sartre, né, que é um dos pais, né, da filosofia moderna, ele visitou a cidade de Araraquara em 1960 para promover a conferência no antigo Instituto Isolado do Ensino Superior da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que hoje faz parte, né, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Né? Então, a conferência gerou a publicação de um livro, né, chamado Sartre no Brasil. O Sartre, né, ele é um inglês, né? Então, o Sartre, ele tem um papel fundamental na filosofia no início do século XX, principalmente elevando a questão dos direitos e deveres, né, a questão da ética, e ele, né, veio para Araraquara. E é um episódio bem interessante, né? Então, é um episódio de colocar a cidade em um posto, né, de produção de conhecimento também, né? Com essa faculdade, as faculdades em Araraquara são polos de conhecimento, polos de produção de tecnologia agropecuária. Então, é importante dar os seus devidos valores ali na região. Então, com isso aqui, eu finalizo esse vídeo, né? Então, eu acho que, assim, se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo com alguns episódios interessantes da cidade, ou de outras cidades também, né? Levando em consideração que nós temos Américo, nós temos várias cidades ali ao redor de Araraquara interessante, né? Como a cidade de Ibaté, entre outras cidades. Então, fica aqui a dica, né? Aproveitem do historiador, né? Aproveita do professor aqui, que o professor está disposto a dar aula, né? Aproveitem. Então, aqui, então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você gostou do conteúdo, para o seu amiguinho ficar mais informado da sua cidade, então, compartilhe esse vídeo com seu amigo, né? E se você gostou do meu trabalho, acho que esse trabalho está sendo bem interessante, se inscreva no meu canal, valorize, né? Dê a questão da representatividade, né, do meu canal aí para a produção dos conhecimentos. E, né, muito obrigado. E eu vou deixar aqui o slogan dos meus amigos, né? Então eu vou de arquibancada para sentir mais emoção e eu vou, né, sempre na fonte luminosa para sentir mais emoção. Então vamos lá. Que é o Rogério, né? O Rogério Mendes, o famoso Rogério de Itaquera. Aquele abraço. Tchau, tchau.